Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, continuando as nossas reflexões, nos preparando para a consagração a São José, a proposta hoje é nós refletirmos sobre a virtude da prudência. São José é invocado na ladainha com o seguinte título: São José, prudentíssimo, rogai por nós. O beato Guilherme José, ele nos diz: que prudência não foi necessária para educar um Deus feito criança que quis obedecê-lo a São José por 30 anos. Bom, o que é a prudência? Na nossa linguagem coloquial, nossa linguagem comum, uma pessoa prudente é uma pessoa insegura, hesitante, é uma pessoa que não quer comprar briga com ninguém, uma pessoa que não quer conflito, que foge da dificuldade. Isso a gente chama que é uma pessoa prudente. Mas não é isso que é a virtude da prudência, e não é com esse sentido que a Igreja chama São José de prudentíssimo. Vamos escutar o que diz o Catecismo da Igreja Católica para a gente entender o que é a virtude da prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Não se confunde nem com timidez ou medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada de condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Então, o que é a virtude da prudência? Ela é o guia, o condutor das outras virtudes, né? Todas as outras virtudes, a castidade, a fortaleza, a justiça, todas as virtudes, elas precisam ser moderadas, né? Porque o que é próprio da virtude é não cair no excesso, porque o excesso também é ruim. Então, é a prudência que guia para que a gente consiga aplicar a virtude na nossa vida prática e concreta. Então, por exemplo, diante de uma situação que pede que eu seja justo, eu preciso da virtude da prudência, porque é essa virtude que vai me ajudar a aplicar os princípios da justiça na minha vida concreta, no meu dia a dia, agora, no momento presente. Então, aquela virtude assim, não tem muitos momentos em que a gente ouve uma pregação, uma palestra sobre uma qualidade, sobre uma virtude que a gente tem que adquirir, e a gente olha aquilo e fala assim: nossa, isso é tão bonito, mas como que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? É a virtude da prudência que faz com que, no meio das circunstâncias da vida presente, a gente consiga colocar em prática os princípios morais, colocar em prática as outras virtudes. É isso que é a virtude da prudência. Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina que o papel principal da virtude da prudência é governar as outras virtudes cardeais.
Sem a prudência, uma pessoa ela se torna ou muito relaxada ou muito rigorosa. A prudência é que dá o justo equilíbrio para que as ações sejam de fato ações virtuosas. A prudência, ela é a virtude também própria dos reis e governantes. Porque um rei, um governante, um chefe de família, uma pessoa que coordena alguma coisa, um pároco, essa pessoa precisa ter a justa medida para saber que decisões tomar diante dos princípios, diante dos valores morais, como guiar outras pessoas, como ajudar outras pessoas a fazer as coisas de maneira correta. São José, então, ele deseja que a gente cresça na prudência, na virtude da prudência. Essa virtude é diferente dessa prudência humana, porque a prudência humana é a gente fugir das dificuldades. A prudência sobrenatural, a virtude da prudência, ela nos ajuda não a fugir da dificuldade, mas a discernir como fazer a vontade de Deus na nossa vida prática, no nosso dia a dia, mesmo que isso signifique a gente abraçar o caminho mais difícil, mesmo que isso signifique a gente enfrentar coisas desafiadoras. Isso foi muito presente na vida de São José, porque para fazer a vontade de Deus, ele precisou muitas vezes enfrentar tribulações e dificuldades, mas ele não desistiu, porque ele sabia que era a vontade de Deus e a sua prudência então o levava a colocar em prática no seu dia a dia, nas pequenas coisas, aquilo que era a vontade do Senhor. No livro da consagração a São José, nos traz nesse dia de hoje a devoção às 7 dores e as 7 alegrias de São José. Se alguém quiser acompanhar, está na página 225. A devoção às 7 dores de São José é uma devoção que surgiu no século XVI. Ninguém sabe muito bem precisar como, mas é a partir do século XVI que essa devoção ela é difundida. E um beato chamado Beato Januário Maria Sarnelli, que era franciscano, ele espalhou por muitos lugares um testemunho. Nós não sabemos se foi vivido por ele ou por pessoas que ele conhecia e eram ligados a ele. Um testemunho de 2 religiosos franciscanos que estavam viajando em um navio e esse navio naufragou e os 2 sobreviveram agarrados a um pedaço de madeira e ficaram à deriva no mar. Até que apareceu um homem que os guiou até a praia com segurança. E esses religiosos perguntaram a esse homem quem ele era e ele respondeu que era São José. E pediu então que a partir daquele momento fossem honradas e veneradas as suas 7 dores e as suas 7 alegrias, 7 domingos antes da solenidade de São José, que é no dia 19 de março. Então, é essa a origem da chamada devoção dos 7 domingos de São José. 7 domingos antes do dia 19 de março, a gente pode praticar essa devoção. Aliás, a gente pode praticá-la durante qualquer domingo do ano, né? São 7 domingos em que a gente medita as 7 alegrias e as 7 dores de São José. Mas São José pediu que de modo especial fosse feita nos 7 domingos que precedem a sua solenidade. E quais são as 7 dores e as 7 alegrias de São José? A primeira dor, quando São José pensa em deixar Maria em segredo. E a primeira alegria, quando o anjo o visita em sonho e diz para ele que ele foi escolhido
para acompanhar Maria e Jesus. A segunda dor de São José, a pobreza e a dificuldade quando Jesus estava para nascer. Aquela viagem para Belém, o fato de eles não encontrarem um lugar, terem que ir para uma gruta que servia de estábulo para os animais. E a segunda alegria foi o próprio nascimento de Jesus, que encheu o coração de São José de uma alegria abundante. A terceira dor de São José foi ver a circuncisão de Jesus. A primeira vez que Jesus sofre e derrama seu sangue. E a terceira alegria foi poder dar o nome para Jesus naquele dia, né? Porque, conforme a tradição do povo de Israel, no 8º dia do nascimento se fazia a circuncisão do menino e dava o nome. A quarta dor de São José foi a profecia de Simeão, aquele dia em que eles vão no templo e Simeão profetiza que uma espada de dor transpassará o coração da Virgem Santíssima. A quarta alegria de São José foi saber que aquele menino, apesar de todo o sofrimento, através dele viria a redenção, a salvação de todas as nações. A quinta dor de São José foi a fuga para o Egito, aquele momento de tanto sofrimento em que a vida de Jesus corria perigo. E a quinta alegria foi a derrocada dos ídolos do Egito. Isso é uma coisa que é pouco conhecida, mas diz a tradição que quando a Sagrada Família pisou a terra do Egito, que era uma terra de idolatria, uma terra pagã, naquele momento em que a Sagrada Família pisou a terra do Egito, naquele momento as imagens, as estátuas dos ídolos pagãos se quebraram. A sexta dor de São José foi a volta do Egito, também em circunstâncias tão difíceis, a viagem tão penosa que foi naquele momento. E a sexta alegria foi a vida de São José com Jesus e Maria, ali em Nazaré. Que vida alegre, que alegria não deve ter experimentado São José ali, vivendo com a sua família em Nazaré. E a sétima dor de São José foi a perda do menino Jesus quando ele tinha 12 anos e ficou perdido ali em Jerusalém por 3 dias. E a sétima alegria foi o reencontro com o menino Jesus. Então veja, São José, a vida de São José é marcada de várias dores e também de alegrias, mas em tudo o desejo de fazer a vontade de Deus. As suas escolhas, as suas decisões não eram tomadas procurando fugir do que era difícil, mas ele tomava as decisões procurando, em primeiro lugar, praticar a vontade de Deus. Aprendamos com São José a colocar isso como nosso objetivo de vida, a termos essa prudência sobrenatural que nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar e escolhermos as coisas, fazermos as coisas para cumprir a vontade de Deus acima de tudo. Mesmo que para isso nós precisemos enfrentar algumas tristezas, algumas dificuldades, a alegria é certa se nós fizermos a vontade do Senhor. Que São José nos ajude a crescer na virtude da prudência. E hoje nós vamos rezar a ladainha de São José e o Ave São José. Que pela intercessão de São José, o Senhor nos conceda a todos a virtude da prudência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.